Você já teve aquela sensação de que alguém simplesmente aparece em sua mente? Talvez seja um amigo com quem você não fala há algum tempo, um membro da família que está passando por um momento difícil, ou até mesmo um completo estranho. É como se não importasse o quanto você tente, você simplesmente não consegue se livrar desses pensamentos. É fácil deixar esses pensamentos de lado e continuar com nossas vidas ocupadas. Mas e se Deus estiver tentando nos dizer algo? No livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 ao 6, está escrito: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Às vezes não podemos explicar por que sentimos algo, de uma certa maneira, por alguém, mas podemos confiar que Deus tem um propósito ao trazê-lo para nossas vidas. Vejamos as razões pelas quais você está repentina e constantemente pensando naquela pessoa e o que Deus está tentando falar para você. Deus está dizendo para você orar por ela. Quando uma pessoa continua vindo à mente, pode ser fácil descartá-la como apenas um pensamento passageiro. Mas e se for algo a mais? E se Deus estiver nos chamando para orar por essa pessoa? No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quando oramos por alguém, estamos pedindo a Deus que trabalhe em sua vida, para guiá-lo, protegê-lo e suprir as suas necessidades. E quando oramos por alguém, e quando oramos com alguém com um coração justo, nossas orações podem ser poderosas e eficazes. Mas por que devemos orar por alguém que continua surgindo em nossos pensamentos? Talvez seja um amigo que está passando por um momento difícil, ou um membro da família com problemas de saúde, ou talvez seja um completo estranho que precisa de ajuda. Seja qual for o motivo, podemos confiar que Deus os trouxe à nossa atenção para um propósito. Deus está dizendo para você entrar em contato com ela. Você já teve a sensação de que deveria entrar em contato com alguém, mas simplesmente não sabe por quê? Talvez seja um amigo com quem você não fala há algum tempo, ou um familiar que mora longe. Seja qual for o caso, sempre que alguém vem em mente, vale a pena considerar se Deus está nos chamando para alcançá-la. O livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 17, diz: Com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Quando estendemos a mão para os outros, não estamos apenas demonstrando amor e compaixão, mas também nos aprimorando no processo. Estamos construindo relacionamentos e fortalecendo nossas conexões uns com os outros. Mas por que devemos estender a mão para alguém que persiste em aparecer em nossos pensamentos? Talvez essa pessoa esteja passando por um momento difícil e precise de alguém para conversar. Ou talvez seja alguém com quem não falamos há algum tempo, e Deus está nos chamando para nos reconectarmos com ela. Seja qual for o motivo, podemos confiar que Deus trouxe essa pessoa à nossa atenção para um propósito. Entrar em contato com alguém pode ser algo assustador, mas também pode ser uma das coisas mais gratificantes que fazemos. Nunca sabemos o quanto nossas palavras ou ações podem significar para outra pessoa. Ao mostrar amor e compaixão, estamos compartilhando o amor de Deus com ela e tornando o mundo um lugar melhor. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus capítulo 25, versículo 40. O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando alcançarmos os outros, não estamos apenas construindo relacionamentos e nos aprimorando, mas também servindo ao próprio Jesus. Portanto, da próxima vez que alguém vier à mente, considere entrar em contato com essa pessoa. Você nunca sabe que tipo de impacto pode ter. Deus está lhe dizendo que ela pode estar com problemas. Quando pensamos constante e repentinamente em alguém, é importante prestar atenção às emoções que acompanham esses pensamentos. Estamos nos sentindo preocupados, ansiosos ou sobrecarregados? Nesse caso, vale a pena considerar se Deus está nos chamando para interceder por essa pessoa,
pois ela pode estar tendo uma necessidade especial. O livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Quando intercedemos por alguém, estamos apresentando nossos pedidos a Deus em favor dessa pessoa. Pedimos a Ele que intervenha em sua vida para trazer conforto e paz e para fazer todas as coisas cooperarem para o bem dela. Talvez ela esteja passando por um momento difícil ou enfrentando uma situação desafiadora. Talvez esteja lutando contra um vício ou lidando com um relacionamento rompido. Uma simples ligação pode mudar a opinião de uma pessoa que ia se machucar. Seja qual for o caso, podemos confiar que Deus a trouxe à nossa atenção por um motivo. Interceder por alguém pode ser um poderoso ato de amor e compaixão. Isso mostra que nos preocupamos profundamente com ela e que acreditamos no poder da oração. E quando intercedemos por alguém com o coração cheio de fé, podemos confiar que Deus está ouvindo e trabalhando em seu favor. Deus está lhe dizendo que ela é a pessoa certa para você. Se você está procurando um parceiro para toda a vida, pode ser frustrante quando sente que está constantemente pensando em alguém, mas ainda não encontrou aquela pessoa especial. Mas às vezes, quando continuamos pensando em alguém, é porque Deus está tentando nos dizer que essa pessoa pode ser a pessoa certa para nós. O livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 22, diz: O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Este versículo nos diz que encontrar um cônjuge é uma coisa boa e algo que podemos pedir a Deus. Deus quer que sejamos felizes e realizados em nossos relacionamentos, e Ele pode nos guiar até a pessoa certa se estivermos abertos à sua orientação. Mas como saber se a pessoa em quem estamos pensando constantemente é a pessoa certa para nós? Uma maneira de discernir isso é orar e pedir clareza e orientação a Deus. Se essa pessoa se alinhar com os seus valores, revelar o que há de melhor em você e estiver comprometida com Deus, vale a pena explorar a possibilidade de um relacionamento com ela. Ao nos concentrarmos em construir nosso relacionamento com Deus e buscar as coisas que amamos, podemos simplesmente encontrar a pessoa que deveria ser nosso parceiro vitalício. Deus quer que você perdoe. Outra razão pela qual você pode estar constantemente pensando em alguém é que Deus quer que você perdoe essa pessoa. O perdão é um poderoso ato de amor e pode trazer paz e cura para nós mesmos e para os outros. Às vezes, guardamos rancores ou mágoas do passado, e isso pode consumir nossos pensamentos e emoções. Mas Deus quer que sejamos livres desses fardos e estendamos o perdão aos outros. O livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 13, diz: Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Este versículo nos lembra que o perdão é um mandamento de Deus e que devemos perdoar os outros assim como Ele nos perdoou. Perdoar não significa esquecer ou desculpar o que alguém nos fez. Em vez disso, significa liberar a mágoa e a raiva que sentimos em relação a essa pessoa e escolher estender a graça e a compaixão. O perdão nem sempre é fácil, mas é um passo necessário em nossa jornada rumo à cura e à reconciliação. Se você pega pensando constantemente em alguém que o prejudicou, peça a Deus força e orientação para perdoá-lo. Pode levar tempo e esforço, mas ao liberar esses fardos e estender o perdão, você encontrará uma nova sensação de paz e liberdade. Para concluir, é importante saber que quando nos encontramos constantemente pensando em alguém, pode ser a maneira de Deus se comunicar conosco. Seja qual for o motivo, devemos confiar no plano dele para nossas vidas e seguir a sua orientação. Ao buscarmos sua vontade e direção, podemos encontrar paz, alegria e realização em nossos relacionamentos e em todos os aspectos de nossa vida. Lembre-se, Deus está sempre conosco e Ele tem um propósito e um plano para cada época de nossas vidas. Vamos confiar nele e abraçar seu amor, graça e misericórdia.
Você já sentiu que o tempo está se esgotando e você nunca vai encontrar a pessoa certa? Vivemos num mundo que valoriza a gratificação instantânea e queremos tudo agora. Mas a verdade é que quando se trata de relacionamentos, precisamos desacelerar e confiar no tempo de Deus. É fácil deixar o desespero guiar nossos passos e sentir que precisamos encontrar nosso cônjuge para começar a viver nossa vida. Colocamos tanta pressão em nós mesmos para encontrar aquela pessoa perfeita que nos esquecemos de confiar no plano de Deus. Mas a realidade é que Deus tem um plano para cada um de nós. Precisamos ter paciência e confiar que o que é para ser nosso chegará na hora certa. É importante reservar um tempo para conhecer alguém e ouvir a orientação de Deus. Às vezes, Deus nos dá passos claros para encontrar um parceiro. Mas outras vezes, Ele pode estar nos dizendo para simplesmente ter fé e esperar. Confiar no tempo de Deus requer paciência, mas no final, vale a pena. Portanto, se você sente que o tempo está se esgotando, lembre-se de que o tempo de Deus é perfeito. Não deixe o desespero guiar seus passos, mas confie no plano e no tempo de Deus. Então, como sabemos quando é hora de confiar no plano e no tempo de Deus? Aqui estão alguns sinais a serem observados. 1. Você está tentando compreender tudo sozinho. Você já se pegou tentando compreender tudo sozinho? Talvez você sinta que precisa saber quem é seu futuro cônjuge ou esteja tentando controlar o tempo de um relacionamento para se adequar aos seus próprios planos. Mas você já parou para pensar que, ao fazer isso, está essencialmente tentando brincar de Deus? Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, lemos que Deus fez tudo belo a seu tempo. Mas se estamos constantemente tentando apressar as coisas e entender tudo, não estamos permitindo que Deus trabalhe em seu próprio tempo, nos dando um belo resultado final. Pense assim. Imagine que você esteja tentando assar um bolo. Você não pode simplesmente jogar todos os ingredientes no forno e esperar que saia um bolo delicioso. Não, você tem que seguir a receita e deixar o bolo assar o tempo certo. Da mesma forma, precisamos confiar na receita de Deus para nossas vidas e permitir que Ele faça o nosso bolo com perfeição. Em vez de tentar brincar de Deus e resolver tudo sozinhos, precisamos confiar nele e abrir mão do controle. Isso não significa que não podemos ter metas e planos para nossas vidas, mas precisamos estar abertos às maneiras pelas quais Deus pode mudar esses planos e nos guiar em uma direção diferente. Portanto, um sinal importante de que alguém foi enviado por Deus é que você não está tentando compreender tudo sozinho. Você está confiando no tempo e no plano de Deus para a sua vida. Lembre-se, Ele plantou a eternidade em seu coração, mas você não pode ver todo o escopo da obra de Deus do começo ao fim. Então tenha fé e confiança nele e deixe que Ele faça tudo bonito em seu próprio tempo. Você já esteve em uma situação em que sabia que Deus estava lhe dizendo para fazer algo, mas não conseguia entender o porquê? Talvez você devesse aceitar um emprego que parecia um rebaixamento ao buscar um relacionamento que não parecia promissor. São nesses momentos que temos que confiar em Deus e obedecer, mesmo quando não faz sentido. Ao dirigir no escuro, você só consegue ver até onde os faróis alcançam, mas confia que esses faróis o guiarão até o seu destino. Da mesma forma, Deus pode apenas revelar a você o próximo passo em sua jornada, mesmo que você não consiga ver todo o caminho à frente. Mas se você confiar nele e seguir sua liderança, você eventualmente olhará para trás e verá como cada passo foi necessário para o seu crescimento e sucesso. Talvez você aceite esse trabalho e perceba que Ele o está preparando para uma oportunidade melhor no futuro. Talvez você dê uma chance a alguém que não parece ser seu tipo e descubra que Deus tinha um lindo plano para sua história de amor esse tempo todo. Portanto, se você se encontra em uma situação em que sabe que Deus está te guiando, mesmo que não entenda totalmente o porquê, não tenha medo de dar esse passo de fé.
Confie que Deus vê tudo e sabe o que é melhor para você, mesmo quando não está claro de imediato. E lembre-se, como diz em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. 2. Você percebe que está perdendo o tempo de Deus. O tempo de Deus é sempre perfeito. E se você tiver alguma dúvida sobre isso, dê uma boa olhada em seu passado e em sua jornada de vida. Pense nos seus dias mais jovens. Como você escolheu seus parceiros? Eles sempre foram a melhor escolha para você? Provavelmente não, pois de outra forma você ainda estaria com eles. E os seus melhores amigos? Essas pessoas ainda fazem parte da sua vida? Você sempre foi fiel a Deus e confiou em sua vontade e em seu tempo perfeito? Ou você tentou fazer as coisas em seu próprio cronograma, apenas para acabar desapontado? Reserve um momento para fazer uma autorreflexão e avaliação. Isso pode ajudá-lo a entender por que o tempo de Deus em sua vida amorosa parece um pouco lento. Talvez você ainda não esteja pronto para namorar ou ainda esteja carregando alguma bagagem emocional do seu passado. Talvez a pessoa por quem você está orando não seja a pessoa certa para você. E Deus esteja protegendo você de sofrimento. Seja qual for o motivo, saiba que Deus sempre tem um plano e um propósito para tudo. E às vezes o tempo dele é mais lento do que gostaríamos, mas é sempre perfeito. 3. Faça uma autoavaliação. Faça a si mesmo algumas perguntas importantes para revelar se o seu parceiro é realmente a pessoa certa para você. Pense em quando vocês se conheceram. Quais foram seus pensamentos iniciais? Considere os objetivos futuros do seu parceiro. Eles se alinham com os seus? Ele fala sobre um futuro junto com você ou apenas sobre suas próprias aspirações sozinho? Preste atenção em como seu parceiro trata seus entes queridos. Ele mostra respeito por aqueles que são importantes para você? Ao fazer a si mesmo essas perguntas, você pode obter clareza para saber se esse relacionamento é realmente real. É importante lembrar de buscar a vontade de Deus no presente. Mesmo que você esteja esperando que um relacionamento progrida, Deus tem um plano para você fora desse relacionamento. Entenda onde está agora e confie que Deus revelará sua vontade a você. Ao se concentrar na vontade de Deus para a sua vida, você será um parceiro melhor no futuro. Mas se focar apenas em seus desejos ao invés da vontade de Deus, só sentirá ansiedade e confusão. Portanto, crie raízes onde você está e confie que Deus tem um plano para a sua vida. Lembre-se, as melhores lições vêm de andar na sabedoria e na vontade de Cristo. Você já se sentiu como se estivesse em um jogo de espera? Sabe aquela sensação de estar preso em uma fase da vida em que nada parece estar acontecendo? É frustrante, certo? E às vezes é difícil saber se você está realmente progredindo ou se está apenas perdendo tempo. E se eu te dissesse que esse tempo de espera pode, na verdade, estar transformando você na melhor versão de si mesmo? É isso mesmo. O período de espera pode realmente ser uma ferramenta que Deus usa para moldá-lo na pessoa que Ele quer que você seja. Agora, eu sei que pode parecer loucura, mas ouça. Quando estamos em um período de espera, tendemos a nos concentrar nas coisas que não temos. Nos concentramos no trabalho que ainda não temos, no relacionamento que ainda não temos, no sucesso que ainda não alcançamos. E tudo isso pode nos fazer sentir muito infelizes. Mas e se mudássemos nosso foco? E se, em vez de nos concentrarmos no que não temos, nos concentrássemos na pessoa que queremos nos tornar? E se nos concentrássemos em nos tornar mais pacientes, mais gentis, mais altruístas? E se nos concentrássemos em nos tornar mais semelhantes a Jesus? Veja, quando nos concentramos em nos tornar mais semelhantes a Jesus, começamos a ver o jogo da espera sob uma luz totalmente nova. Em vez de nos sentirmos presos, começamos a ver isso como uma oportunidade de crescimento e uma chance de nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. E é o seguinte,
Quando nos concentramos em nos tornar mais semelhante a Jesus, começamos a ver mudanças em nossas vidas. Começamos a nos ver ficando mais pacientes, mais gentis, mais altruístas. Começamos a nos ver nos tornando a pessoa que Deus quer que sejamos. Então, se você está se sentindo preso em um jogo de espera agora, não se desespere. Em vez disso, concentre-se em se tornar mais semelhante a Jesus. Use esse tempo para crescer, para aprender, para se tornar a melhor versão de si mesmo. E antes que você perceba, olhará para trás e verá o quanto a sua vida se transformou. Não há tempo fixo quando Deus coloca seus filhos em um ótimo relacionamento com a pessoa certa. A maneira como funciona para você pode ser diferente da maneira como funciona para mim. De qualquer forma, quando se trata de relacionamentos conjugais ordenados por Deus, Ele te mostrará seu favor ao abençoá-lo com a pessoa que Ele preparou para você. Cada cristão solteiro não vê a hora em que poderá olhar para o seu lado e ver seu parceiro ou sua parceira ordenado por Deus, com quem poderá viver sua melhor vida enquanto obedece e serve ao propósito de Deus para a vida de ambos. Como Provérbios capítulo 18, versículo 22 diz: "O que acha uma esposa acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor." Isso não se aplica apenas aos homens, mas também às mulheres cristãs. Por favor, entenda que o casamento não é uma recompensa, mas uma dádiva. Isso significa que Deus não dá às pessoas bons casamentos simplesmente porque são piedosas ou trabalhadoras. Na verdade, você vai descobrir que algumas pessoas solteiras são mais espirituais do que outras que são casadas. Não porque um é melhor ou mais espiritual que o outro, mas porque, por meio do favor de Deus e da cooperação com Ele, um experimentou algo que o outro ainda não experimentou. Se você é solteiro e confia em Deus para um parceiro trilhar o caminho do casamento juntos, aqui estão alguns sinais de que Deus está prestes a abençoá-lo com um ótimo relacionamento. Quando você começar a enxergar esses sinais, Deus pode estar lhe dizendo que está prestes a trazer alguém especial para você. Quando você desenvolve um forte desejo de ter um relacionamento onde Deus reine e seja glorificado. Deus quer que seus filhos tenham um casamento feliz, porque por meio da união de dois indivíduos piedosos, Ele tem a oportunidade de criar uma geração piedosa para si mesmo. No entanto, muitas vezes, Deus nos afasta de qualquer bênção, não apenas o casamento, mas qualquer coisa que venha a ocupar o primeiro lugar ou se tornar um ídolo em nossas vidas. Se você estudar as Escrituras, observará que Deus não deixa de dar nada para quem se apega e depende dele. Ele geralmente não nos deixa ter nada que não possamos dar a Deus sempre que Ele pedir. Você se lembra de Abraão e Isaque? Deus provou a lealdade de Abraão somente depois que ele estava disposto a sacrificar Isaque, um filho pelo qual ele esperou e orou por muito tempo. Portanto, um sinal de que Deus está prestes a lhe dar um ótimo relacionamento é que seu desejo mais profundo não é apenas ter qualquer relacionamento, mas um relacionamento no qual você e seu parceiro possam glorificar e servir a Deus. Se você está melhorando e crescendo em sua compreensão do que é um marido e uma esposa de acordo com a Bíblia, isso é um sinal de que você está pronto e prestes a entrar em um ótimo relacionamento. A maioria dos cristãos tem uma compreensão errada de como é um casamento bíblico. Nossa mentalidade e entendimento são o produto de muitas coisas: antecedentes, experiências, cultura e educação. O mundo também está tentando nos pintar um quadro de como deveria ser o casamento ideal. Mas isso tudo é diferente de como um marido e uma esposa deveriam ser. E a Bíblia nos diz para não nos conformarmos com a maneira de pensar do mundo. Romanos 12:2 diz: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." A Bíblia dá uma instrução para os maridos e outra para as esposas. Não importa o quão pouco convencional pareça, a ordem bíblica do casamento é a melhor e mais segura ordem a ser seguida. Uma das causas das crises de relacionamento entre solteiros e divorciados na maioria dos lares hoje
É porque muitos cristãos estão tentando usar os processos e princípios do mundo para produzir lares piedosos. Mas já vimos que as coisas continuam dando errado porque estamos usando os métodos errados. Se a sua compreensão do casamento começar a melhorar, aprendendo como se tornar cada vez mais parecido com o marido ou a esposa de acordo com a Bíblia, procurando qualidades naquela pessoa com quem você pensa em se relacionar, isso é um sinal de que Deus vai te abençoar com um ótimo relacionamento. Se você está crescendo e se tornando cada vez mais parecido com alguém que você gostaria de namorar, isso é um sinal de que Deus está prestes a abençoá-lo com um ótimo relacionamento. Muitos cristãos hoje são solteiros não porque gostam, mas porque ainda não têm maturidade suficiente para estar com alguém. Isso é diferente de questões de autoestima. Em vez disso, é mais sobre maturidade, incapacidade ou falta de vontade de admitir que precisam se tornar melhores. Conheci um amigo que estava em um relacionamento com uma mulher cristã que dizia saber que ela mesma era uma pessoa tóxica e difícil e que sequer namoraria a si mesma. Não sei se ela quis dizer isso antes ou se mudou agora, mas parecia que ela estava conformada e achava normal ser assim. Ela não sabia que um relacionamento piedoso deveria ser uma bênção e não um fardo. Isso significa que Deus não trará você para a vida de alguém se apenas for causar dor a essa pessoa. Por mais que Deus esteja preparando alguém, Ele também quer que você se esforce e coopere com Ele para prepará-lo para essa pessoa também. Não se esqueça de que alguém também está fazendo a mesma oração que você, pedindo por uma pessoa maravilhosa. Então, se há pecados em sua vida que precisam ser resolvidos, você não precisa de um novo relacionamento. Você precisa de arrependimento e restauração. Se existem traumas e gatilhos que podem transformá-lo em uma outra coisa em um instante que o deixa com arrependimentos, você não precisa de um novo relacionamento. Você precisa de cura. Enquanto você está orando e confiando em Deus para ter um parceiro, trabalhe em si mesmo e avalie-se constantemente. Aspire chegar ao ponto em que você cresceu e se sinta confortável se alguém como você entrar em sua vida. Lembre-se que Jesus disse em Lucas capítulo 6, versículo 31: Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Em outras palavras, não busque algo de outra pessoa que você não deseja estar disposto a dar, e não dê aos outros o que você não quer receber. Isso exigirá que você deixe Deus trabalhar, cedendo ao poder do Espírito Santo. Deixe que Ele o consagre e o santifique. Ao caminhar firmemente com Deus, você deixará de lado pesos desnecessários e assumirá a beleza que só Deus pode dar. Portanto, o sinal de que você está prestes a entrar em um grande relacionamento é que você melhorou sua mente e sua vida a ponto de se tornar a pessoa com quem gostaria de namorar. Se você está construindo uma amizade saudável e sólida com alguém do sexo oposto, é sinal de que Deus está prestes a abençoá-lo com um ótimo relacionamento. Ao contrário das visões mundanas, um homem e uma mulher podem ter uma amizade saudável e sólida, sem amarras ou qualquer tipo de atividade sexual. Eles podem ser duas almas que valorizam a companhia um do outro e querem crescer juntos ao longo da vida. Além disso, duas pessoas cristãs podem crescer nessa amizade e depois passar para algo mais profundo como o casamento. É um sinal de crescimento, e se isso estiver alinhado com a vontade de Deus para vocês dois, Ele abençoará. Conforme continua crescendo e amadurecendo como cristão, você verá as pessoas, o casamento e a vida sob uma luz diferente. Uma mentalidade mudada resulta em uma vida mudada, que por sua vez atrairá as pessoas certas ao seu redor. À medida que você desenvolve grandes amizades e se aproxima cada vez mais do sexo oposto de maneira saudável, sem abrir mão das instruções de Deus quanto à santidade, é sinal de que Deus está prestes a abençoá-lo com um ótimo relacionamento. Na verdade, um dos grandes sinais de um relacionamento amoroso saudável entre um irmão e uma irmã em Cristo é uma amizade sólida. Isso ajuda a estabelecer as bases para um casamento feliz, onde ambas as partes se sentem confortáveis e desfrutam da companhia uma da outra, não porque são casadas, mas porque são amigas que realmente se importam com os interesses uma da outra. Como eu disse no começo, esses sinais não são um conjunto de ações a serem tomadas que serão recompensadas com um bom relacionamento. Não podemos forçar Deus a nos dar nada. No entanto, se fizer sua parte
e confiar que Deus fará a parte dele enquanto o segue obedientemente, você receberá seu favor e será abençoado com a pessoa certa na hora certa. Todo mundo quer viver uma incrível história de amor escrita pela própria mão de Deus. Mas poucos de nós estamos dispostos a passar pelas provações e dificuldades que Deus exige para criar uma história digna de ser contada. Você está em uma situação em que sente que é o único que se esforça para se comunicar com alguém de quem gosta? Você se encontra constantemente tentando conversar apenas para encontrar silêncio ou indiferença? Pode ser difícil lidar com esse tipo de situação, especialmente quando você está lutando contra sentimentos fortes por alguém que parece não retribuir. Mas aqui está o detalhe. Se você é o único que se esforça para se conectar, pode ser um sinal de que esse amor não é correspondido. Em um relacionamento saudável, ambos os parceiros são motivados a se comunicar e compartilhar a vida um do outro. A troca de energia é equilibrada e ninguém tem a responsabilidade exclusiva de manter contato. Portanto, se você estiver em uma situação em que está constantemente procurando alguém que não parece retribuir seus esforços, é importante dar um passo atrás e refletir sobre o motivo disso. E é aí que entra Deus, nosso amoroso Pai Celestial. Mesmo quando parece que nossas emoções estão à flor da pele e não podemos controlá-las, Deus ainda está presente, guiando-nos em direção ao que é melhor para nós. Nesta mensagem, exploraremos 4 razões pelas quais Deus pode estar permitindo que esses sentimentos tomem conta, mesmo quando parece que devemos deixá-los para trás. 1. Às vezes é a pessoa certa na hora errada. Você já conheceu alguém com quem sentiu uma conexão instantânea, mas por algum motivo simplesmente não parecia o momento certo para vocês dois ficarem juntos? Pode ser frustrante quando você sente que conheceu a pessoa certa, mas as circunstâncias simplesmente não estão alinhadas. Bem, tenho boas notícias para você. O tempo de Deus é perfeito. Mesmo que pareça ser a hora errada, se a pessoa que você conheceu realmente estiver destinada a estar em sua vida, Deus fará com que isso aconteça. Como diz o ditado, se for para ser, será. É importante lembrar que Deus é o autor do tempo. Ele existia antes de escolher entrar no tempo e no espaço. Sua vontade não é governada pelo tempo do homem. Na verdade, sua vontade governa o tempo do homem. Portanto, mesmo que pareça que não é o momento certo, confie no plano de Deus para a sua vida. Agora, sei que pode ser difícil entender como a vontade de Deus funciona por meio das escolhas livres das pessoas. Mas como diz Efésios capítulo 1, versículo 11, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Basicamente, o plano de Deus para a sua vida foi estabelecido antes do início dos tempos, e se estar com essa pessoa fizer parte desse plano, isso acontecerá, não importa o momento. Então não perca a esperança se você conheceu a pessoa certa na hora errada. Mantenha sua fé forte e confie no tempo perfeito de Deus. Ele pode estar usando esse tempo para prepará-lo para o relacionamento ou para desenvolver seu caráter. E quem sabe talvez no futuro o momento certo chegue e tudo se encaixe. Enquanto isso, aproveite a viagem e aproveite ao máximo cada momento. Lembre-se, Deus tem um plano para a sua vida e cabe a você confiar nele e em seu tempo. 2. Deus está tirando os sentimentos no ritmo dele, não no seu. Todos nós já passamos por isso, não é? Nos apegando a algo que sabemos que devemos deixar para trás. Talvez seja um relacionamento tóxico que estamos tentando terminar há meses, ou um trabalho que sabemos que não está mais nos satisfazendo. Seja o que for, pode ser difícil seguir em frente mesmo quando sabemos que é a coisa certa a fazer. Pode ser frustrante quando sentimos que não estamos progredindo no abandono desses sentimentos.
Podemos nos perguntar por que Deus não está apenas tirando esses sentimentos de nós, especialmente quando estamos orando sobre isso pelo que parece uma eternidade. Mas a verdade é que às vezes leva tempo. Isso pode ser uma pílula difícil de engolir. Queremos que tudo aconteça de forma rápida e fácil, mas nem sempre é assim que a vida funciona. Deixe-me lhe dar um exemplo. Uma amiga minha estava em um relacionamento há vários anos, mas as coisas começaram a azedar. Eles brigavam constantemente e ela sentia que sempre era ela quem se esforçava para fazer as coisas funcionarem. Ela sabia, no fundo, que o relacionamento não era saudável para nenhum dos dois, mas simplesmente não conseguia deixar de lado seus sentimentos por ele. Ela orava sobre isso constantemente, pedindo a Deus para tirar esses sentimentos. Mas as semanas se transformaram em meses e ela ainda se pegava pensando nele o tempo todo. Ela começou a se sentir frustrada, imaginando o porquê de Deus não remover esses sentimentos. Só muito mais tarde ela percebeu que Deus estava trabalhando em seu coração o tempo todo, preparando-a para um novo relacionamento que ela nunca poderia ter imaginado. Mas, para que estivesse pronta para esse novo relacionamento, ela teve que passar pelo processo de desapego do antigo. E esse processo levou tempo. Não há problema em sentir que está se apegando a algo que deveria abrir mão. Mas lembre-se de que Deus está com você a cada passo do caminho e está trabalhando em seu coração mesmo quando você não consegue ver. Continue orando. Continue confiando e saiba que, no devido tempo, Deus renovará suas forças e lhe dará coragem para seguir em frente. 3. Deus está preparando você para um novo relacionamento. Às vezes Deus permite que guardemos sentimentos por alguém, pois está usando esses sentimentos para nos preparar para um relacionamento futuro. Pode ser difícil de entender ou aceitar no momento, mas confie em Deus que tem um plano para a sua vida e esse plano pode envolver uma pessoa diferente daquela que você está atualmente. O amor é criado por Deus e só Ele pode usá-lo para a sua vontade maior. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 a 7 diz: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Portanto, se você está guardando sentimentos por alguém que no fundo sabe que não é para você, confie que Deus tem um plano para a sua vida e que Ele está usando essa experiência para prepará-lo para algo melhor. Tenha paciência e suporte a dor, e creia que o tempo de Deus é perfeito. 4. Porque você não tomou uma decisão consciente de seguir em frente. Para realmente seguir em frente com alguém, você precisa escolher ativamente renunciar e começar a pensar em outras coisas. Assim como não consegue parar de respirar, você não consegue parar de pensar. Mesmo assim, você pode focar seus pensamentos em coisas diferentes. Como o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses, devemos esquecer o que ficou para trás e avançar para o que está adiante. Isso significa prosseguir em direção ao alvo do chamado superior de Deus em Cristo Jesus e pensar com maturidade. Perdoar e seguir em frente com alguém pode ser um processo difícil, mas é importante lembrar que Deus muitas vezes quer que hajamos primeiro, e então nossos sentimentos seguirão. Não precisamos esperar que nossos sentimentos mudem antes que começamos a seguir em frente em nossas vidas. Na verdade, dar passos em direção a uma nova direção pode nos ajudar a deixar o passado de lado e começar a nos concentrar no futuro. Conforme você se concentra em seguir em frente, Deus pode permitir que você esqueça essa pessoa. Isso ocorre porque os planos de Deus para a sua vida estão sempre avançando e Ele quer que você faça parte desse plano. Portanto, não deixe que o passado o impeça de fazer o que Deus tem reservado para você. Esqueça, perdoe e comece a seguir em frente com fé e confiança no plano de Deus para a sua vida. Superar alguém que você amou e perdeu nunca é fácil, mas é possível com a ajuda de Deus. Lembre-se de dar graça a si mesmo, confiar no tempo de Deus e dar passos intencionais em direção à cura e ao perdão.
Por meio da oração e da orientação das Escrituras, você pode encontrar forças para abandonar o passado e abraçar a esperança de um novo futuro. Continue avançando em direção ao chamado superior de Deus em Cristo Jesus, e Ele o guiará pelo caminho da cura e restauração.